E para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Evolução em Dois Mundos, uma análise sintética da grande obra de André Luiz. E como expositor, temos o prazer de receber o nosso amigo Alexandre Moll. Alexandre Moll é coordenador do Departamento de Estudos aqui da casa, é escritor e experiente orador espírita. Portanto, Alexandre, seja bem-vindo e bom trabalho. Obrigado. Boa noite a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui com vocês. E o nosso desafio hoje é grande. A gente pretende, no espaço curto de tempo, né, algo em torno de 55 minutos, fazer uma análise da obra do André Luiz, que é esta obra que está aí, Evolução em Dois Mundos. É um livro denso, muito denso, né? Acredito que seja a obra mais complexa do André Luiz, eu tenho certeza, da doutrina espírita nem tanto. Porque a literatura espírita ela é muito rica, né? Desde Allan Kardec e os escritores clássicos da doutrina, nós temos os escritores que vieram depois subsidiar a obra de Allan Kardec. O Chico Xavier, ele escreveu, ele psicografou, melhor dizendo, 419 livros. E este livro que a gente vai estudar hoje é apenas mais um desses livros. Só que, na minha opinião, é o livro mais rico em detalhes técnicos, porque ele faz um estudo complexo, né, da evolução anímica e da evolução espiritual, levando-se em consideração os dois planos, por isso que se chama Evolução em Dois Mundos. Evolução vem da palavra transformar, evoluir, né, e a ação de evoluir, a ação de transformar. E em dois mundos é porque, naturalmente, ele leva em consideração esse aspecto desses dois planos, plano físico e plano espiritual. As religiões tradicionais, todas elas, acreditam na existência desses dois mundos, ou talvez até mais, de outros planos, né? A doutrina espírita não é diferente. E se a gente buscar as religiões e também a filosofia, a gente vai ver elementos que subsidiam esse entendimento. Pode apagar aí. Que, se você quiser apagar a luz de trás, eu te agradeço, se não for atrapalhar, tá bom? Esses elementos, né? Se a gente recorrer à filosofia de Platão, por exemplo, Platão, no chamado dualismo platônico, ele sugere que existem dois planos, dois mundos, que ele chamou de mundo das ideias e mundo concreto, né? E nesse mundo das ideias, mundo suprassensível, é onde a alma habita. E a alma vem ao mundo concreto para elaborar-se, para se transformar. E quando a alma vem ao mundo concreto, ela traz as suas ideias inatas, as chamadas reminiscências. Platão chamou isso de inatismo platônico. Então, o espiritismo, assim como outras correntes filosóficas também, e religiosas, tem esse ponto de vista também, né? Não é à toa que Allan Kardec sugere na introdução do Livro dos Espíritos que Platão e Sócrates são os precursores do espiritismo, porque, de fato, os princípios deles casam-se quase que perfeitamente à teoria espírita. Pois bem, então a ideia do André Luiz é que a evolução, ela acontece permanentemente entre os dois planos, entre os dois mundos. Durante a obra toda, a gente vai entender isso. Esse livro, como eu disse para vocês, é muito denso, né? A primeira vez que eu li, eu não entendi absolutamente nada. Depois eu fui ler mais umas vezes, li 6, 7 vezes, continuei também quase não entendendo. Aí, há uns anos atrás, a gente fez um grupo de estudos, nós formamos um grupo de estudos, que estudou essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, que é uma coleção do André Luiz, que tem 13 obras, né, especificamente voltadas para o entendimento das questões de natureza espiritual e física.
questão da mediunidade, a questão da reencarnação, a questão da lei de causa e efeito, né? A natureza do corpo espiritual e uma série de coisas. Então, esses 13 livros focam em cima desse entendimento. E esse livro, ele é mais objetivo, mais focado nessa questão. Então, A Vida no Mundo Espiritual é uma coleção de 13 livros. O André Luiz foi um espírito, segundo as informações, que são trazidas, inclusive, no livro Nosso Lar, né? Foi o primeiro livro da série desses 13 livros. Ele teria sido, eu digo teria porque eu não estava lá para ver, né? Mas ele teria sido um médico que viveu no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século passado, do século XX. E teria desencarnado pelos idos de 1930, 31 aproximadamente. Era um médico, né? Não se sabe a identidade real dele. André Luiz é um pseudônimo. E, chegando ao mundo espiritual, depois de uma transição por algumas regiões, ele começa a pesquisar, porque ele é um espírito realmente com um cabedal intelectual diferenciado, que ele não foi dotado disso a presente de Deus, ele conquistou isso, né? Como nós também conquistamos nossos conhecimentos. E ele, então, começou a pesquisar as questões espirituais mais a fundo, a correlação com as questões físicas, e, em dado momento, ele é apresentado ao Chico por Emmanuel. Emmanuel era o mentor do Chico Xavier e era o observador de todo esse processo da mediunidade do Chico, né? E aí, então, ele começa a se comunicar. E no livro Nosso Lar, ele relata a sua trajetória do mundo físico para o mundo espiritual, com pormenores e características que não convém a gente dizer agora. Pois bem, e neste momento, né, ele traz essa obra Evolução em Dois Mundos para trazer a sua ideia e a sua visão acerca das questões espirituais e o tanto que elas são ricas e complexas, né? Eu vou pedir a vocês um pouco de paciência, porque é um livro muito técnico. Por isso que eu falei que foi um desafio eu trazer isso aqui para vocês. Não, naturalmente, eu não estou aqui julgando a capacidade intelectual de vocês. É porque realmente a linguagem que ele usa nesse livro é uma linguagem muito técnica, muito carregada, né? E é uma linguagem de 1958. Então é bom observar isso. Então ele usa uma linguagem da área da biologia, da química, da física, da medicina, muito complexas. Para vocês verem a complexidade desse livro, ele tem um glosário, ele tem um dicionário à parte. Quando a gente vai estudá-lo, você tem um outro livro para entender algumas palavras que estão lá, que são palavras técnicas. Não quer dizer que o André Luiz quis dificultar a linguagem ou a comunicação. É porque ele diz que tem coisas que não tem como você substituir. Tem palavras técnicas que você não tem como substituí-las. E nesse grupo que nós formamos para estudar essas obras, tivemos a felicidade, neste momento, de termos 2 pessoas da área médica, 2 médicos que estavam conosco, e um professor de Química e Biologia. Então, isso ajudou muito a entender coisas que eu, por exemplo, não tinha capacidade, eu não tinha o conhecimento suficiente de entender. Pois bem, uma particularidade deste livro, eu acho que eu não vi isso em livro algum, é que nós temos um espírito comunicante, que é o André Luiz, e temos 2 médiuns. Nós temos o Chico Xavier, que nessa ocasião ele morava em Pedro Leopoldo, e temos o Valdo Vieira, que nessa ocasião ele morava em Uberaba. Então, olha que interessante. O espírito do André Luiz se comunicava nos dias de domingo à noite com o Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E passava capítulos pares. E na quarta-feira, ele se comunicava com o Valdo Vieira à noite na cidade de Uberaba. Naquela época, 1958, para você deslocar de uma cidade para outra, você quase que 2 dias de viagem, né? O telefone existia, mas ainda era precário. Mas, enfim, depois eles juntavam esses capítulos. O livro foi formado assim. E a Federação Espírita Brasileira lançou esses livros a partir daí. Eu não sei qual é a intenção do André Luiz. Por que ele compartilhou o livro em 4 mãos, né? Mas não interessa tanto, interessa o conteúdo
do livro. Como eu falei para vocês, a linguagem é uma linguagem muito técnica, muito robuscada, mas o que nós vamos buscar entender hoje é o conceito dos principais capítulos e dos principais pontos que ele aborda. Se a linguagem é técnica e robuscada e às vezes difícil, o conteúdo não é. Todos nós somos capazes de entender, sejamos espíritas ou não. Então ele começa lá no capítulo 1, falando de uma coisa que chama-se fluido cósmico universal. Isso aqui, gente, são terminologias, são nomes que vocês podem chamar de outra coisa qualquer. O Allan Kardec chamou em 1857 de fluido cósmico. Na época existia a ideia do éter, né? É uma ideia da física. Meio precário ainda, mas era uma ideia que existia uma energia cósmica, uma energia no universo que foi chamada num primeiro momento de éter. Hoje a ciência, as chamadas 4 forças da ciência, né, uma da física, uma delas é a massa escura, né, que talvez seja o mesmo conceito. Eu não tenho conhecimento para desenvolver o assunto. Mas, enfim, lá no capítulo 1, André Luiz diz assim: o fluido cósmico é o plasma divino. É um plasma divino, é uma energia divina. Hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então ele começa o livro assim, ele abre o livro dizendo que existe um Deus, que não é mais aquele Deus antropomórfico dos judeus, aquele Deus vingativo, mau. Não é o conceito de deuses dos antigos, das religiões politeístas, nem dos gregos, né, nem dos romanos. É um Deus, é uma inteligência. Né? E para o Espiritismo, essa ideia de Deus é uma ideia muito mais ligada à área da filosofia e à área da filosofia. Né? Platão sugere, quando nessa estrutura da Grécia Antiga, eles tinham a crença em vários deuses, né? Platão sugere que existia o demiurgo, que seria um Deus único, uma inteligência única. Lá no século III, Santo Agostinho, que foi o precursor da chamada filosofia patrística, né, quando o cristianismo nascia ali na Europa, Santo Agostinho ele faz o seguinte, ele pega os conceitos cristãos de Deus e junta esses conceitos à teoria platônica. Né? Então, Santo Agostinho traz uma ideia ontológica de Deus, que Deus é uma inteligência suprema, a causa de todas as coisas. E se nós formos no Livro dos Espíritos, na questão número 1, o Allan Kardec abre o diálogo com a espiritualidade perguntando: o que é Deus? A resposta é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não é senão a própria resposta de Santo Agostinho. Porque, para o Espiritismo, nós não conseguimos entender Deus senão a partir de uma perspectiva nesse sentido. Porque nós não temos condições de entender a natureza de Deus. Inclusive, na questão 10 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ainda batendo nessa tecla, ele pergunta: é permitido ao homem adentrar a essência de Deus? A resposta daqueles espíritos lá da época diz para ele: não. Falta-lhes um sentido. E esse sentido nós entendemos que seja o sentido da espiritualidade plena, da intelectualidade plena, que nós ainda não possuímos. Então nós não entendemos a essência de Deus, mas porém conseguimos entender que existe uma inteligência única, que é a matriz de tudo. E esse Deus, esse arquiteto, essa energia, sabe-se lá o que é dele que surge esse manancial de energia que o Allan Kardec chamou de fluido cósmico universal, e quando André Luiz chama de plasma divino, é o hausto do Criador, é a força nervosa de todo sábio, aonde vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. É como nós estivéssemos imersos, como se nós fôssemos seres aquáticos, peixes, estivéssemos imersos dentro de um mar, de um rio, seja lá o que for. Então essa energia, ela está aqui. E é com ela que são construídos tudo que existe no universo. Tanto dos princípios, dos aspectos materiais, quanto dos aspectos espirituais. E então o André Luiz começa dentro dessa perspectiva aí. E lá, nesse mesmo capítulo, ele vem nos falar sobre os co-criadores em plano maior.
ele diz que nessa substância original que eu acabei de falar, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de incomunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, os anjos e os arcanjos dos variados templos religiosos, extraindo deste hálito espiritual os celeiros de energia que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Sábio, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Qual que é a ideia do André Luiz? Que existe uma escala evolutiva de espíritos, e que espíritos já estão em nível crísticos, que ele chamou de co-criadores em plano maior. Esses co-criadores em planos maior, que são os anjos, os arcanjos, os cristos da escola religiosa tradicional, os devas da teologia hindu, até mesmo os deuses do politeísmo antigo, esses deuses, esses anjos, esses co-criadores, eles trabalham em comunhão indescritível com o Criador, usando esse fluido cósmico, essa energia, para construírem, ou pelo menos elaborarem, planetas, sistemas, galáxias, através da força do pensamento. Ou muito mais do que isso, da manipulação de energias e tal. Então essa é a ideia que o André Luiz traz, que existe uma ordenação no universo. Nada acontece por acaso. A Terra não foi constituída por acaso. Atrás da construção da Terra, dizem que ela foi um desprendimento da nebulosa do Sol, e depois de movimentos naturais ela foi se solidificando, A Terra tem todo um preparo espiritual. E dizem, também nas obras espíritas, em outros momentos, que quem está por trás disso tudo são os co-criadores, inclusive Jesus. Então, nada acontece senão através de uma supervisão espiritual. Por isso que a obra chama-se Evolução em Dois Mundos. Porque tudo que está acontecendo aqui hoje, no plano terreno, inclusive essa palestra, tem a supervisão do mundo espiritual. Todas as nossas ações e as nossas atitudes têm. Não só no aspecto intelectual e moral, mas também no aspecto físico. E se nós temos, de um lado, os co-criadores em plano maior, em contrapartida, nós temos os co-criadores em plano menor. E esses co-criadores em plano menor, ele diz assim, em análogo alicerce, em um análogo processo, as inteligências humanas que obreiam conosco é o André Luiz, utilizam esse fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos de energia espiritual que lhes são próprias. Naturalmente, esses co-criadores em plano menor, eles não têm a habilidade e a competência de fazer coisas tão grandiosas como os co-criadores em plano maior. Mas eles fazem na medida da sua força mental e dos seus conhecimentos, formulando assim o veículo físio-psicossomático, que nós vamos estudar daqui a pouco, em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem as humanidades encarnadas e desencarnadas. Dentro dessas mesmas bases, plasmam também lugares de purgação infernal, que nós vamos estudar mais à frente, geradas pelas mentes desequilibradas e criminosas que se afinam. Gravem isso, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, quem são os co-criadores em plano menor? Somos nós, que estamos no estágio evolutivo ainda mais primitivo, que agora que começamos a emitir ondas de pensamento contínuo, agora que começamos a estruturar a nossa razão, agora que começamos a desenvolver os nossos sentimentos. Então, o que é que nós criamos no momento? Criamos caso, confusão, Mas é brincadeira, não é isso não. Nós criamos mesas, criamos microfones, criamos centros espíritas, criamos casas, criamos casos também. Enfim, no momento nós conseguimos construir isso. Mas quando nós desencarnamos, a nossa mente continua funcionando e continuamos criando, inclusive regiões purgatoriais. E também as regiões nobres, lógico. Bom,
aí o André Luiz, mais um pouquinho à frente, no capítulo 2, ele começa a trabalhar o conceito de corpo espiritual, o que o Espiritismo, o que o Allan Kardec chamou, na questão 23 do Livro dos Espíritos, de perispírito. Aliás, na questão 257. E aí o André Luiz começa trabalhando isso, gente, porque é importantíssimo nós entendermos o conceito de corpo espiritual, porque senão nós não conseguimos entender a matéria. Porque é este corpo espiritual que transita entre os dois mundos. Porque ora ele vai para lá e ora vem para cá. E quando ele vai para lá, ele leva aquilo que aprendeu aqui. E quando ele vem de lá, ele traz também o que aprendeu de lá. E ele transita nesses dois planos. No reino nominal, ele transita já com o desenvolvimento da razão. No reino animal, ele transita sem essa consciência, quase que automaticamente. Então é importantíssimo nós entendamos este conceito. Corpo espiritual. Será que o Espiritismo inventou essa ideia? Não. O Espiritismo não criou absolutamente nada. Aliás, ele criou um método de entender as leis da natureza. Corpo espiritual faz parte da lei da natureza. A palavra perispírito, periferia do espírito, foi criada assim por Allan Kardec, em 1857. Mas o conceito não. Os hindus entendem disso, os budistas entendem disso. Os gregos chamavam de eidolon. Paracelso chamava de corpo sidéreo, ou sidérico. Os egípcios chamavam de Ka. Paulo de Tarso, para quem gosta de religião, Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, afirma: semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se tendes o corpo animal para a manifestação da vossa carne, tendes o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Está lá, quem quiser é só pesquisar. Mais objetivo que Paulo não tem. Então esse corpo espiritual, ele é definido de alguma sorte. É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Então o corpo espiritual, nós todos aqui temos, vou mostrar daqui a pouco, o nosso corpo físico, temos o corpo espiritual acoplado. Porém, não é o corpo que reflete o perispírito, e sim o contrário. O corpo é o espelho do perispírito. Por quê? Porque ele foi ao plano espiritual, ele transitou no plano espiritual e traz consigo as suas reminiscências, segundo Platão, as suas ideias inatas, além de muitas outras coisas. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata do trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo por excelência. Então, por que nós precisamos de um corpo espiritual? Porque senão o espírito fica desnudo. Aliás, na Gênesis, Allan Kardec diz isso. O corpo espiritual, o perispírito, é aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Ele nada mais é do que a roupa do espírito. Então, quando nós transitamos no fenômeno da desencarnação, do plano físico para o plano espiritual, como é que nós vamos nos apresentar no mundo espiritual? Na nossa anatomia perispiritual, que é o reflexo da nossa mente. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Em sua estrutura psico-eletromagnética. Aí o André Luiz vem dizendo, por que psico? Porque ele é mantido pela mente. Eletromagnética porque é uma função muito parecida com o eletromagnetismo, por falta de uma terminologia mais precisa. De acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o Emmanuel se apresenta para o Chico, diversas passagens, diversas vezes, ele se materializa para o Chico, ele apresenta-se como uma figura de um senador romano, de uma reencarnação que ele teve aproximadamente 2000 anos atrás. Porque ele projeta no seu perispírito a sua mente, e como o perispírito é plástico, ele molda as características físicas ou morfológicas do perispírito de acordo com sua mente. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem uma graduação espiritual diferente da nossa, pelo menos da minha, né? Todas as alterações que apresenta depois do berço túmulo, verificam-se na base da conduta espiritual da criatura, que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Então desencarnou. Por que nós falamos desencarnar? Exatamente porque o processo é deixar a carne. O prefixo des é sair. Sair da carne.
entrou em decomposição por fenômeno natural da morte biológica, o espírito se desprende e ele é projetado no mundo espiritual, sabe-se lá qual região, de acordo com a sua mente e se apresenta através do seu corpo espiritual. Ficou bem claro, né? Pois bem, aí para a gente dar uma noção didática disso, fica claro o que o Espiritismo acredita. Outras teorias também acreditam, né, não científicas, porque a ciência despreza tudo que está fora do arcabouço material humano, né? Mas as culturas e as religiões espiritualistas acreditam muito nessa questão aí. Então, André Luiz diz que nós temos um espírito, que é, segundo Allan Kardec no Livro dos Espíritos, um foco, um clarão, uma chama, um centro energético. Não tem uma definição precisa para o espírito. Ele é um foco de luz, energizado, não sabemos definir. Tem esse perispírito que ele é resultado de todo um processo evolutivo que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas entre os dois, existe um chamado corpo mental, né? Não vamos detalhar isso agora por falta de tempo. E entre o perispírito e o corpo físico existe um amortecedor, que é chamado de corpo vital e duplo etéreo, que nós vamos estudar isso. E essas teorias, como eu falei para vocês, elas não são invenção do espiritismo. Elas são trazidas pela espiritualidade, nesse caso é trazido por André Luiz, mas ao longo da história do homem, ela é trazida através de várias vertentes, sejam elas da filosofia, sejam elas da religião. Os hindus trabalham essa questão, os budistas trabalham essa questão, a filosofia grega, dentro de um certo momento, também trabalha. Pois bem, aí, além desse corpo espiritual, neste corpo espiritual, existe uma coisa que os hindus chamam de chakras, né? Chakras, que quer dizer o quê? Em sânscrito, que é a língua dos hindus, quer dizer vórtice ou hélice. E o André Luiz, lá do mundo espiritual, pesquisando essas anatomias espirituais, ou perispirituais, ele diz que existe mesmo. Mas ele mudou de nome, porque quis. Ele chamou de centros de forças, né? E então, estudado no plano que nos encontramos, o plano que ele se encontra ou encontrava, né? Não sei se ele está lá ainda, na posição das criaturas desencarnadas, o corpo espiritual, ou psicossoma, ele chama de psicossoma, mas é o mesmo perispírito, esses centros vitais são ainda desconhecidos pela ciência humana. A ciência humana desconhece, como eu falei para vocês, a ciência humana ela está focada em cima dos princípios materiais. Ela não consegue, né, palpar, mensurar, quantificar, entender as questões de natureza espirituais, e tem que ser assim mesmo, porque não tem elementos ainda para entender. Então eles ficam naquilo que eles sabem fazer. E as questões de natureza espirituais ficam para aqueles como nós, que são os espiritualistas. Nele possuímos todo equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Imagine que vocês, que neste momento, cada um de vocês, está comandando bilhões de entidades microscópicas que estão movimentando e estagiando no corpo de vocês. Não só no corpo físico, mas também no corpo perispiritual. E quem faz essa conexão e essa movimentação são chamados esses centros vitais. Nos círculos da ação em que nos demoramos, recursos esses adquiridos, prestem atenção, adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforços e recapitulação, nos múltiplos setores da evolução anímica. Então é importante nós entendermos isso, porque a partir daqui a retórica vai ser essa. Nós entendemos que os nossos corpos, os nossos espíritos e as nossas mentes e o nosso corpo perispiritual, eles não foram criados de repente. Eles são processos multisseculares que vêm desde a evolução anímica, transitando, elaborando, transformando e recapitulando. Então nós somos hoje o resultado da mais perfeita forma de vida no planeta Terra. É o resultado de um processo multimilenar, que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi instituída. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Bom, aqui nós temos uma disposição didática, né, gráfica
ilustrativa, melhor dizendo, dos centros de forças, né? Os hindus chamam de chakras, como eu falei com vocês. O espiritismo nomeia como centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. Esses 7 centros de forças trabalham entre o corpo espiritual e o corpo físico, transubstanciando as nossas energias através do poder diretivo da nossa mente. Então, quando nós vamos tomar um passe ali dentro, ou passar por uma cirurgia espiritual, são nesses centros de forças que os espíritos atuam. Porque quando nós estamos desequilibrados mentalmente, nós desequilibramos todos os nossos arcabouços físicos e espirituais. E os centros de forças, muitas vezes, eles não conseguem fazer com qualidade essa transubstanciação de energia. Porque se nós temos as energias físicas que são trazidas pelo ar e pelos alimentos, dos nutrientes que nós consumimos, nós temos também as energias espirituais que o nosso corpo espiritual faz, que a gente capta no mundo espiritual, quando nós estamos em desdobramentos, principalmente durante o sono. Por isso que às vezes a gente acorda e não consegue, fala assim, nossa, eu não dormi nada essa noite. É porque você não dormiu mesmo, seu perispírito estava ali colado a você. Quando a gente acorda leve, pode ter certeza que o seu corpo espiritual desprendeu-se a níveis onde ele conseguiu transubstanciar as energias espirituais, e depois ele faz a reconexão, retroalimentando os nossos órgãos. Para cada chakra existe um órgão correspondente. O mais importante é o coronário, vejam lá. Ele capta as energias espirituais, inclusive durante a vigília, do momento que estamos acordados. E ele redistribui, ele retroalimenta esses outros chakras. E vão fazendo, cada um, dentro dos órgãos específicos, essa transubstanciação de energia. Vai conversar isso com o médico, ele vai rir da sua cara. Mas isso é uma teoria espírita ou espiritualista. É o que o André Luiz nos passa, eu particularmente acredito. Pois bem, então é importante nós entendermos que esses centros de forças funcionam assim, e como diz ali no texto, eles são resultados de processos evolutivos multisseculares, desde a origem da evolução anímica, lá no mineral, transitando pelo vegetal, pelo animal e pelos reinos hominais. Evolução e corpo espiritual. Pois bem, o André Luiz, ele parte da premissa que esse corpo espiritual, como eu falei para vocês, ele é o resultado de um grande e complexo processo de evolução. Procurando fixar ideias acerca do corpo espiritual, será preciso remontar os primórdios da vida na Terra. A imensa fornalha atômica sob impulsos dos gênios construtores e a supervisão do Cristo de Deus, nasce a matéria elementar. Vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espreitar-se no colo da paisagem primitiva. Desta geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Séculos de atividades silenciosa perpassam-se sucessivamente. Então veja bem, qual que é a ideia? Deus, a inteligência suprema, o princípio ativo, que ele chama de fluido cósmico, os co-criadores em plano maior, a Terra, outros planetas, e eis que aporta no seio da Terra uma coisinha que o Allan Kardec chamou de princípio inteligente, na questão 23 do Livro dos Espíritos. Mais uma vez eu digo para vocês que é uma questão de palavras. Vocês podem chamar isso de qualquer outra coisa, o início do espírito, o prenúncio do espírito, o primitivismo da alma, seja o que for. O Allan Kardec, na questão 23, pergunta à espiritualidade: que é o espírito? E eles respondem: o princípio inteligente do universo. Ou seja, é o início de um princípio rudimentar espiritual que mais tarde ele vai ser individualizado. Fomos criados simples, ignorantes e perfectíveis, simples na nossa estrutura atômico-molecular, ignorantes porque não tínhamos ou não teria nenhum conhecimento, e perfectíveis porque esse princípio inteligente é passível de perfeição. Nós somos perfeitos,
Nós só não estamos perfeitos, mas nós somos perfeitos. Entenderam então a teoria dele? Esse princípio inteligente, ele nasce na Terra através de combinações químicas, eletromagnéticas e de calor. E eclodiu ali o primeiro ser vivo, a primeira manifestação de vida no planeta. Nessa mesma linha de raciocínio, ele vem dizer para nós que, com a supervisão celeste, quem são os supervisores celestes mesmo? São os co-criadores em plano maior. Ou seja, nada acontece aleatoriamente, segundo os princípios da espiritualidade. O princípio inteligente gastou desde os primeiros vírus e protoplasma, desde os vírus e bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos, porque a conta tem que ser mais ou menos, 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. 15 milhões de séculos. Então, vocês multiplicam, um século tem 100 anos, multiplique 100 anos por 15 milhões, que vocês vão ter mais uma noção de que é o tempo que esse princípio inteligente gastou desde os primeiros vírus e bactérias do protoplasma da Terra até chegar à condição que nós estamos hoje. Ou seja, nós temos, cada um de nós, porque somos princípios inteligentes, nada mais, nada menos do que aproximadamente 15 milhões de séculos, até potencializar o nosso espírito na condição que nós estamos hoje. E é importante dizer aqui, obrigado. Isso aqui é uma assistente boa, né? Já viu que a água acabou aqui, já vem socorrer. Aliás, essa casa aqui, em matéria de administração e assistência, a gente tem que elogiar, né? Pois bem, lá na Bíblia, lá em Moisés, na Gênesis mosaica, nós vamos ver aquela historinha de que o homem foi criado no barro, não é isso? E a mulher foi feita com a costela do Adão, né? Aí já é uma vertente bastante machista mesmo, né? Mas deixar isso de fora. Quando diz, metaforicamente, que o homem foi criado através do barro, faz todo sentido. Porque os primeiros vírus e bactérias surgiram naquele protoplasma, naquela sopa de aminoácidos dos antigos oceanos tépicos, né, naquela matéria, naquela geleia gelatinosa, naquela geleia viscosa. E através de uma combinação química espetacular, de calor, eclodiu os primeiros seres vivos do planeta. E esses primeiros seres vivos, a partir dos processos de evolução, eles chegaram até onde nós estamos hoje. Então, a Bíblia não está errada nesse aspecto, acredito que nem outros, é porque ela foi trazida de uma forma metafórica, né? Aqui nós temos aquela teoria do Charles Darwin, né? A teoria evolucionista, inclusive nós temos aí as correntes que se degladiaram, hoje nem tanto mais, né? A corrente criacionista e a corrente evolucionista. Essa teoria aqui é a teoria correta, já provado por A mais B várias vezes, né? Só que dentro da construção espiritualista, ou do espiritismo, a gente entende que esse princípio inteligente, ele vem transitando nos reinos inferiores, até para transitar do reino animal, naquele macaco ali, nos símios, e começa o seu processo de transformação, né? Lá dos antropóides, dos antropídeos, dos australopitecos, dos neandertales, até o homo sapiens, que somos nós. Sapiens sapiens, né? Que é o homem que pensa e pensa. Nós estamos nessa forma humana aí há mais ou menos 200 mil anos, mas é muito pouca coisa. Esse processo aqui tem alguns milhões de anos, tá? Então, dentro da teoria espírita, a gente casa as duas teorias, a criacionista e a evolucionista, porque uma, na verdade, complementa a outra. Então, o princípio inteligente agora transita do reino animal, pouco a pouco, potencializando-se, até chegar ao reino humano, na condição que nós estamos. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o André Luiz vem, ao longo do livro, discorrer sobre vários assuntos. Dentre eles, a questão da sexualidade, do tato, da visão, dos sentidos, e vários outros assuntos. E aqui eu fiz uma abordagem de alguns pontos, porque naturalmente o tempo não vai permitir, e aí aqui eu vou falar para vocês um pouquinho, lá nesse capítulo, que fala sobre a questão do sexo. Ele diz assim: passadas longas faixas do tempo, em que as bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, experimentadas, porque a espiritualidade faz experiências no campo físico e no campo espiritual também.
Inclusive tem intercessões, no livro está escrito isso, interferências que são feitas a nível espiritual. Inclusive aquela falha evolutiva, naquele processo evolutivo lá da evolução humana, né, tem uma desconexão que a ciência ainda não sabe responder, o chamado elo perdido. E esse elo perdido é sugerido pelo André Luiz, que ele é feito no mundo espiritual. Então ele vai continuar sendo perdido pela matéria humana, pela ciência humana. Né? Então, em que as bactérias e células são experimentadas na reprodução agâmica. Olha que interessante, é o surgimento dos séculos, do sexo. Eis que determinado grupo apresenta o ímã da própria constituição, qualidades magnéticas positivas e negativas. Aí nós já temos o primitivismo dos séculos, potência primitiva e negativa, só que eu não sei qual que é negativo. Não vou falar que é a mulher não, porque eu vou arrumar confusão, né? Que eles são desfechadas pelos orientadores espirituais, encarregados do processo do planeta. Por milênios, o princípio inteligente demorou no hermafroditismo das plantas. Sabe aquelas plantas que são hermafroditas, né? Que são assexuadas, das plantas, e ensaiara para a reprodução sexuada na formação dos gametas. Aí já começa a surgir os gametas, potência masculina, potência feminina. Longo tempo foi gasto do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores. Então isso começa nos reinos inferiores, transita para o reino vegetal, e no reino animal começa a definir a potência sexual. E sai dos estágios do hermafroditismo para o da unissexualidade. Começa a haver então uma definição de sexualidade, de potência masculina e de potência feminina. Ou seja, é um processo de experimentação e de evolução altamente complexo. Agora ele fala um pouquinho de cérebro e mediunidade. Ele vem dizer, ou sugerir, que a mediunidade, ela tem também uma raiz nos reinos inferiores, nessas transições, principalmente quando a gente transita para o reino animal nos mamíferos. Ele diz assim: no regaço do tempo, os arquitetos divinos, os co-criadores, auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro. O maravilhoso ninho da mente necessita de mais ampla exteriorização. Nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se reduzidos. Nos anfíbios, denotam desenvolvimento. E nos répteis, avançam progresso mais rápido. A epífise embrionária, interessante agora, se manifesta em alguns mamíferos e começa a surgir os mecanismos da reflexão e discernimento, prenunciando operações de mediunidade consciente e inconsciente. Olha o prenúncio da mediunidade, olha a matriz da mediunidade. Quando a glândula pineal, ou a epífise, que já existe em alguns animais mamíferos, por isso nós temos os mamíferos superiores, como cavalo, como elefante, como cão e outros, né? Porque já tem ali uma construção da consciência e uma projeção com um plano extrafísico, através desse rudimento que nós chamaríamos de glândula, que a ciência chama de epífise, né? Pelas quais espíritos encarnados e desencarnados consorciam um para com os outros. Agora eu estou falando da dimensão humana. Por quê? Chegando na estrutura humana, a glândula pineal, a epífise, já toma uma outra estruturação. E já começa, então, a estimular os processos de conexão com os planos espirituais. Seja através dessa conexão que eu falei, da transubstanciação energética, ou seja, principalmente através do pensamento contínuo. Quando a gente pensa, a gente movimenta ondas que a gente encaixa dentro de similitudes vibratórias com outros espíritos desencarnados. Então, é uma construção de desenvolvimento. Na mesma faixa para as grandes revelações da ciência. Por quê? Porque através do desenvolvimento da mediunidade da glândula pineal, né,
é que o ser encarnado começa a manter um contato permanente com a espiritualidade, e aí surgem as grandes transformações da ciência, da religião, da cultura, das artes, na jornada ascensional para Deus. Por isso que os grandes profetas eram todos médiums, segundo as religiões, segundo os livros sagrados. Por isso que Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto e todos eles viviam em permanente conexão com o mundo espiritual, trazendo para nós os ganhos da cultura, da ciência e das artes. Um Michelangelo, um Leonardo da Vinci, um Aleijadinho, um René Descartes. René Descartes, em 1600, já falava da teoria da glândula pineal, que ele dizia que era glândula, espírito e matéria. Quer dizer, as grandes teorias da matemática, dos gregos, do Pitágoras e tantos outros, tudo isso através da conexão com o mundo espiritual. E também das reminiscências da alma, quando essa alma transita de volta ao mundo carnal. E aí, nós temos aí uma ilustração, né, que é o nascimento dessa conexão conosco do mundo espiritual, que é isso que vai fazer o nosso impulsionamento para a nossa conexão com a nossa espiritualidade plena. Por quê? Porque o nosso espírito, ele é adimensional. É um campo de energia, como diz Allan Kardec. É um foco de energia. Então, nós viemos da matéria menor transitando pelos reinos inferiores para construir o nosso corpo espiritual, e através dos processos múltiplos da reencarnação, nós vamos o quê? Desenvolvendo, potencializando e sutilizando o corpo espiritual para a conexão definitiva com o nosso espírito. Por isso Jesus talvez tenha dito: faça brilhar a vossa luz, faça brilhar o vosso espírito. Então o que nós estamos fazendo hoje aqui, e durante os nossos processos reencarnatórios, é nada mais do que isso. Por isso que Pitágoras teria dito, né, que na sua teoria lá dos órficos, né, que a alma transita de corpos em corpos até adquirir a sua perfeição. E essa perfeição ela é adquirida o quê? Na sutilização do corpo espiritual. Quando Jesus, lá num determinado debate lá com seus apóstolos, né, ele diz assim: para entrar no reino do meu Pai é preciso vestir as vestes nupciais. Ele está falando de quê? O que é uma veste nupcial? Aquele vestido que as noivas normalmente vestem, né? Aquilo representa aquilo. O quê? Não é a virgindade da mulher, isso pouco interessa. Representa a pureza das intenções e do caráter, a leveza. Jesus está falando do corpo espiritual. Para entrar no reino do meu Pai, é preciso sutilizar as vestes nupciais, ou seja, sutilizar o corpo espiritual, porque não entra. Mas não é porque é barrado, é porque não tem conexão. É uma questão vibratória. É uma questão de peso, de densidade mesmo. E nós vamos ver isso, se der tempo, né? Porque eu acho que não vai dar. Evolução em sentidos. O veículo do espírito além da morte, ou quando restituído ao berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Então, o que sugere o André Luiz e também Allan Kardec e também outros pensadores espíritas e outras correntes espiritualistas? Que o vegetal, ele recapitula a sensação do vegetal, da matéria anímica. O animal recapitula a atração da matéria anímica e a sensação do vegetal. O homem recapitula a atração da matéria anímica, a sensação do vegetal, o instinto do animal, e potencializa o seu ser através do desenvolvimento da razão. E o Emmanuel diz, em outra passagem, que o animal é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Ou seja, esse princípio inteligente, ele transmuta nesses reinos inferiores da criação, em diversos momentos, em diversos retratos e recortes, desenvolvendo as suas potencialidades. Quer dizer o quê? Que hoje, nos seus corpos, nos nossos corpos, nós temos reminiscências, recapitulações do reino anímico, no reino vegetal, no animal, que os nossos instintos são muito mais ainda animalizados,
e nós somos a bela construção e a magnífica construção desses reinos e desses processos. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico, foram constituídos com lentidão. O tato nasceu do princípio inteligente da sua passagem, das células nucleares em seus impulsos ameboides, ao nascimento do tato. A visão iniciou-se pela sensibilidade do plasma nos monocelulares expostos ao clarão solar. O olfato começou nos animais aquáticos mais simples. O gosto surgiu nas plantas, nos pelos viscosos, destilando sucos digestivos. E as primeiras sensações do sexo apareceram nas algas marinhas, providas de células masculinas e femininas, atraídas umas às outras. Obrigado. Bom, gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Então, quer dizer o quê? Que o nosso paladar, o nosso tato, a nossa visão, o nosso gosto, não surgiu agora no nosso nascimento, não. Isso é um processo de recapitulação simplesmente fantástico. As plantas experimentaram. A matéria inerte experimenta a movimentação atômica. Os animais experimentaram em diversos momentos. E nós estamos colhendo todos esses processos, porque nós estivemos, como princípios inteligentes, passando por esse processo. Só adquirimos a nossa individualidade, talvez no reino vegetal ou animal, não sei precisar. Mas é no reino da razão que a gente começa a desconstruir todo esse sentido das coisas. E aí, olha que interessante também, ele vem falar de uma coisa que nós chamamos do espiritismo, de simbiose, vampirismo e de obsessão espiritual. A gente fala isso muito dentro das correntes espíritas, mas é porque elas existem mesmo. A simbiose espiritual é quando um ser, ele puxa, ele abstrai a energia alheia, seja esse ser reencarnado ou desencarnado. O processo obsessivo é quando um ser subjuga o outro, seja entre encarnados ou seja entre encarnados e desencarnados. Mas isso nasce quando? Começa também lá atrás. Olha lá, a simbiose entre os vegetais, como que existe entre o cogumelo e as algas, efetuando sucção de matérias orgânicas, a simbiose entre as algas e animais, em que se alojam no plasma das células, como acontece nos protozoários e esponjas, e é semelhante a processo de associação, largamente empregada pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além túmulo. Ele faz uma comparação, ele faz um link. O que acontece lá entre o reino, né, entre as algas e os animais, entre as bactérias e os endoparasitas, os ectoparasitas, tem tudo um prenúncio de um processo simbiótico, obsessivo, que acontece no reino dos homens. E se vocês querem saber qual que é o estágio disso, o estágio mais grave disso, existem processos obsessivos tão fortes, tão ferrenhos, que as criaturas precisam reencarnar coladas umas às outras. São chamados cipófagos e siameses. Porque tem tanto ódio que existe um conluio energético que chega no mundo espiritual, eles não dão conta de separar. Vai do jeito que está, vai colado mesmo. Isso começa lá, nos reinos inferiores, segundo André Luiz. Se vocês estão achando que eu sou louco, vocês vão falar que é ele. Eu talvez seja louco de acreditar, né? Mas eu tenho os meus sentidos para acreditar, acho que todo mundo tem os seus. Noutras circunstâncias, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais espíritos desencarnados, eivados de ódio, é importante dizer isso, esse processo simbiótico obsessivo, ele só acontece a partir do ódio, e não acontece a partir do bem, pelo contrário. Ele acontece através do ódio, ou perversidade, ficam do ódio ou perversidade, ficam ao pé dos próprios inimigos, inoculando fluidos mentais, seja copiando a ação do cogumelo que se faz verdugo da orquídea. Identificamos o fenômeno do vampirismo e das graves obsessões.
Muitos processos doentios, eu não vou citar doenças para não poder, de repente, incomodar alguém, mas em diversos processos existe ali um conluio de forças espirituais. Simbiótico, que às vezes a pessoa não consegue melhorar. Por isso que entra a terapia do passe, a terapia da oração, Elas ajudam nisso aí. Aqui é um processo, uma figura apenas, como é que se dá. O tempo todo nós estamos fazendo isso aí, Estamos fazendo isso aqui agora. Eu estou levando para vocês através da palavra. A palavra nada mais é do que um processo de linguagem da materialização do pensamento. Mas o que nós estamos fazendo aqui é isso aqui, é troca de pensamentos, é troca de energias. Provavelmente vocês vão sair daqui muito melhores do que vocês entraram. Por quê? Porque essa troca energética, ela é boa, é positiva. A gente está aqui para estudar coisas que são boas, que podem nos ajudar a nos transformar e nos tornarmos pessoas melhores. Se eu estivesse aqui cantando um funk, se eu estivesse aqui falando bobagem, com certeza vocês não sairiam daqui muito bem. Então esse processo acontece no dia a dia, entre o relacionamento conjugal, entre os amigos, numa classe escolar, no seu trabalho, no cotidiano, e é potencializado principalmente no momento de ódio, de brigas, de maledicências, de maus desejos, de processos de vinganças. Aí esse campo energético ele é pesado. E aí então a gente começa a fazer trocas energéticas, ou então, pelo menos, abstrair ou subtrair energia alheia. Isso é muito comum no nosso cotidiano. Muito comum, principalmente em relação conjugal e em relação familiar. Quando maridos e esposas obsediam uns aos outros. E aí tem todo um link com a espiritualidade envolvida também. Zonas purgatoriais. A mente precipita-se pelo excesso de taxa de remorso, nos sulcos da memória, na dor, no arrependimento, a que se encarcera pelo automatismo. Conforme os princípios da responsabilidade, plasmando com seus próprios pensamentos a telas temporárias. A pessoa que está mal, que é má, está má temporariamente, que deseja mal para os outros, que está sempre querendo fazer o mal, que tem ódio de algumas pessoas, ela vive no seu inferno astral. Mentalmente ela já está no inferno. Quando ela desencarna, ela simplesmente reprojeta esse pensamento numa outra estrutura. Então ele já vive o inferno aqui, transitou, ele simplesmente faz uma reconexão com regiões que são compatíveis com seus pensamentos, seu desejo. Essa ilustração aqui é do livro Nosso Lar. Quem assistiu o filme, Aliás, é do filme, não é do livro. Esse aqui é o ator que fez o André Luiz. Esta é a revelação que ele traz da região que ele transitou. Porque foi o que ele projetou. Corpo energético e aura humana. Existe uma coisa que se chama-se aura. Lembra que eu falei para vocês, entre o corpo espiritual e o corpo físico, existe um conector? Nós chamamos isso de corpo vital ou de aura humana. Considerando toda célula como unidade viva em conexão com a usina mental, e claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações que podemos nomear de tecidos de força, todos os seres, desde os unicelulares aos mais complexos que somos nós, temos um campo energético em volta de nós. Esse campo energético é uma estrutura psicoeletromagnética que vibra entre o corpo físico e o perispírito. E quem mantém esse corpo funcionando, essa estrutura, é a nossa mente. Essa túnica, aliás, André Luiz chama de túnica eletromagnética. E quando a gente fala daquele ralo energético do fluido cósmico de Deus, imaginem vocês que vocês, todos nós aqui, temos uma aura vibrando. Imaginem vocês a aura de um Cristo, como Jesus. Ela é tão potencializada que ele diz assim: aonde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou. Ele não precisa de estar aqui, não, ele já está energeticamente, porque a sua aura, o seu campo energético é tão intenso que envolve todo o planeta. O Chico Xavier, quem o conheceu, dizia que quem chegasse perto dele já se emocionava. Tal era a sua vibração energética da sua aura.
Agora imaginem vocês a aura divina. É o que o Allan Kardec chama de fluido cósmico universal, né? É o hausto do Criador, a força nervosa de todo sábio. Então, como o tempo está acabando, infelizmente, essa aura, ela é azulada nas pessoas que estão em paz. Quem aqui está em paz de espírito? Se nós pudéssemos ver, essa aura tem uma coloração. Por quê? Ela é reflexo de um processo energético. Ela é azulada porque ela já está no extremo dos graus energéticos. Se nós estamos maus, né, raivosos, nervosos, porque o Cruzeiro está caindo para a segunda divisão, e porque o Galo está perdendo, né? Agora eu vou quebrar o galho dos cruzeirenses. Essa aura é aqui, ó. Não, é pior do que isso aí. Essa aqui é a nossa, amarelada, está assim, ó. Né? O sujeito que está em desequilíbrio, a aura é energeticamente vermelha, avermelhada, porque ela está densa, ela está vibrando numa coloração, né, do ultravermelho até o seu ponto mais extremo, que é aquela cor violeta. É por isso que André Luiz diz que em determinado momento, lá num outro livro, que ele chegou numa reunião lá na cidade do Nosso Lar, e ele se sentiu envergonhado, porque os espíritos estavam todos eles iluminados. E ele estava ali apagadinho, meio amarelado, meio avermelhado, né? Então, o reiki, né, outras práticas espiritualistas, elas trabalham muito nesses centros de forças e na energização dessa aura, né? Mas quem mantém a aura funcionando somos nós. Nós somos a matriz, a usina pensante. Né? Essa túnica eletromagnética é mantida pelo pensamento. Inclusive André Luiz diz assim: ao poder diretivo do nosso pensamento estabelece-se em torno de nós um campo eletromagnético do qual o nosso pensamento vibra em regime fechado, determinando assim o peso do nosso perispírito e o habitat que ele compete depois do fenômeno da morte. Ou seja, para onde nós vamos depois da morte? No lugar que o meu pensamento me projetar através desse campo energético. Por que a aura é então importante? Por que é importante fazer o bem? Porque a aura de quem faz bem é azulada. Aí você está fazendo o quê? Você está energizando, potencializando e sutilizando o seu corpo perispiritual. Por isso que Jesus disse, para entrar no reino do meu Pai, tem que vestir as vestes nupciais, porque senão não entra mesmo. Não é porque é São Jorge que fica na porta, não é... São Pedro. Não é porque São Pedro vai deixar, é porque não entra. Ou às vezes pode até ser, né, que fica fazendo, escolhendo lá. Mas enfim, é uma questão energética. Então olha só, o pensamento vibra, a frequência da aura, a aura está em conexão com o corpo espiritual, o corpo espiritual, através dos chakras e os centros de forças, estão em conexão com o corpo físico. Então é tudo interligado e tudo funciona de uma forma espetacular. Por quê? Porque é um processo, é um resultado de um processo de recapitulação multimilenar. Reencarnação, evolução e doenças. A reencarnação não é mero princípio regenerativo. Me dá só mais 5 minutinhos, por gentileza. E, olha o que diz aqui, gente. Toda queda moral, pegam lá. Toda queda moral nos seres responsáveis causa certa lesão no corpo espiritual, a refletir-se no corpo físico. Voltando à carne, muitas vezes, a criatura apresenta mutilações congênitas e muitas outras. De modo geral, a etiologia das moléstias que afligem o corpo e o dilaceram, guardam no corpo espiritual suas causas profundas. Olha a origem da maioria das doenças, principalmente as congênitas, no corpo espiritual. Tudo que nós estamos fazendo aqui agora estão sendo registrados e somatizados no nosso corpo espiritual através dessa estrutura que eu acabei de dizer para vocês. Corpo etéreo, corpo vital, perispírito, centro de forças. Fez o mal, está registrado ali, não tem jeito. Não adianta correr depois para tentar apagar lá, você publica alguma coisa, depois tenta apagar lá no Twitter, né, no Facebook, né, aí já era.
Alguém já deu print, né? O print foi dado no corpo espiritual, foi somatizado. Da onde Jesus disse, Pedro, embainha tua espada. Quando Pedro meteu a espada lá no centurião, né, cortou a orelha dele, Jesus falou, opa, embainha tua espada. Por quem com a espada fere, com a espada há de ser ferido. É a lei de causa e efeito. Não é Deus nos punindo, é a lei do aprendizado. Aí causam mutilações no corpo espiritual, congênitas. Reencarnou, ela somatiza no corpo físico. Porque ela está onde? Guardada na mente. Matou, assassinou, estuprou. Está registrado. Mas Jesus também diz que a multidão cobre uma multidão de... Aliás, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Jesus primeiro bateu, depois ele assoprou, né? E aí, gente, a gente vai caminhando, infelizmente o tempo não vai dar tempo, mas para encerrar, é preciso que nasças de novo. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória que deve ser conduzida à tarefa redentora, que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Não adianta reclamar da reencarnação, não adianta reclamar do corpo e nem da família, porque é o corpo e a família que vocês merecem, e eu também merecemos. Não será lícito esquecer que o bem constante gera o bem constante. Essa é a última página do livro, tá? Mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente no impacto de vibrações e de auxílios nascido a favor do entendimento do amor puro. Então a reencarnação, meus caros, não é processo punitivo, é processo de cura do espírito. Amparo aos outros cria amparo a nós mesmos. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, estabelece, quando observadas, a imunologia perfeita em nossa vida interior, articulando-nos a possibilidade imprescindível à evolução para Deus. Quem quiser ver essa palestra de novo, achar que tem alguma coisa que precisa ser entendida, ela vai estar disponibilizada no site da casa, no canal do YouTube. Tá bom? Agradeço a todos pelo carinho, pela boa vontade. Boa noite.